Meu amigo e minha amiga, Salomão, rei de Israel e escritor do livro de Eclesiastes, nos ensina que os sonhos são consequências das muitas atividades. Ele afirma: das muitas ocupações provém os sonhos, ou seja, quanto mais comprometido com planejamentos e objetivos, mais sonhos seu coração produzirá. Sonhar, então, é projetar algo em que queremos muito estar envolvidos durante os dias de nossas vidas. São planos e metas que desejamos atingir. Todos nós temos essa capacidade de sonhar, de idealizar dias melhores para as nossas vidas. Acontece, porém, que os obstáculos por vezes nos fazem perder o vigor, chegando quase a matar os nossos sonhos. A Bíblia narra a história de José, que viveu uma situação assim. Quando antes mesmo que seus sonhos fossem concretizados, várias foram as barreiras que se levantaram, tais como a perseguição de seus irmãos, a caravana ismaelita, a casa de Potifar e o cárcere de Faraó. Porém, seus sonhos não sucumbiram, pois Deus era com ele. Outro exemplo é Davi, que ao voltar de Ziclague pensava que tudo havia terminado, que o seu projeto estava de todo acabado, pois sua família e seus bens haviam sido sequestrados pelos amalequitas, sua cidade arruinada e seus soldados promovendo motim, sentenciando-lhe de culpa pelo tudo que aconteceu. Porém, o Senhor era com ele, restaurou-lhe o ânimo e o fez ainda mais próspero e vitorioso. Assim como o Senhor lidou com José e Davi, certamente lhe dará muito prazer em também poder cuidar de você. Não deixe que os obstáculos que surgem destruam seus sonhos. Este é o Deus que restaura sonhos. No livro do profeta Joel, encontramos que quando a promessa do derramamento do Espírito Santo se cumprisse, os velhos teriam sonhos. Na expressão de Joel, entendemos que o pensamento era que os velhos não possuíam essa capacidade. Porém, com a ação divina, traria novamente a alegria de poder sonhar. Muitas pessoas talvez se encontrem assim, já não esperam mais por muita coisa, porém desacreditam em sonhos. Muitos podem ter sido os motivos para causar tais efeitos nas pessoas: decepções, frustrações, críticas, medo de arriscar de novo, desilusão. Talvez até lancemos culpa aos outros pelos nossos problemas, mas isso será insuficiente para trazer nossos sonhos de volta. Deus pode restaurar os nossos sonhos. Se pudermos depositar total confiança nesse Deus, por que então haveríamos de desistir? Na Bíblia Sagrada, encontramos a história de um homem coxo. Ele não difere da história de muitas pessoas que, depois de tanto esperar, guardaram os seus sonhos em um baú no porão de sua casa. Lucas narra detalhadamente essa história. Ele descreve que aquele homem era coxo de nascença, que havia sido colocado ali para pedir esmolas. Sua expectativa era de receber apenas uma moeda de Pedro e João, que por ali passava naquele momento. Porém, o poder de Deus, que é capaz de restaurar os sonhos que guardamos no escondido de nossa alma, foi capaz de restaurar aquele homem que havia mais de 40 anos naquela situação. Há outras histórias na Bíblia de longas esperas, como por exemplo, aquela mulher que possuía um fluxo de sangue já há 12 anos. Porém, quando tocou as vestes de Jesus, foi imediatamente curada. De igual modo, aquele paralítico que se encontrava enfermo há 38 anos e esperava a cura no tanque de Betesda. Desde seu nascimento, dependia dos atos de misericórdia das pessoas para sobreviver. O problema é que geralmente aqueles que se encontram sem condições de sonhar são os que sequer às vezes percebem. A história do povo de Israel nos mostra isso. Desde seu início, por meio de Abraão, era um povo de grandes sonhos de Deus, porém os perderam em sua caminhada. Um dos salmos que retrata a saudade de sua terra natal, vemos um povo privado de sonhos. O salmista descreve a tristeza durante o cativeiro babilônico. Assim, às margens do rio de Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá vivia, pendurávamos as nossas harpas. O desânimo estava estampado em suas ações. Normalmente, nesse estado, é impossível sonhar. Tudo o torna grande demais, insuperável. Estavam se lamuriando devido à sua situação.
porém, é claro, em uma postura de desagrado a Deus, pois agiam por vista e não por fé. A frustração trazia ao povo este abatimento generalizado. Muitos se encontravam assim, se esquecendo que há um Deus no céu. Esquecem de que Ele é um Deus imutável, porém o abatimento é tal que não mais creem em suas promessas. O povo de Israel conhecia o Deus a quem servia e seus sonhos para eles, porém apenas conhecer suas promessas não significa que estejamos participando delas. Israel era assim, um povo indiferente aos sonhos de Deus para eles e consequentemente um povo vazio de sonhos. Suas harpas estavam penduradas nas árvores existentes nas margens do Tigre e Eufrates, num sinal evidente de que não tinham motivação para cantarem e dançarem. Não havia alegria, estavam insatisfeitos. Havia um vazio em sua alma. A falta de sonhos acaba com a vida, abate a força e destrói a motivação. O que acaba por gerar é uma situação de comodismo, de ausência de propósito e de visão. Meu amigo e minha amiga, pode ser que você se encontre da mesma forma, sem grandes expectativas de realização, de que possa alcançar aquilo que espera, enfim, de algo que possa acontecer na sua vida. Saiba que nunca é tarde demais. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. A história daquele coxo que fora restaurada na porta do templo nos desperta para este fato de que nenhum tempo é excessivo para a realização de seus sonhos sufocados e de suas esperanças abatidas. Mesmo que os nossos sonhos sejam roubados, destruídos, frustrados, ainda assim é possível que eles sejam restaurados. É preciso que você tome uma decisão, ou seja, tome uma atitude de desejar ardentemente a realização do seu sonho, uma decisão de ir até o fim. Hoje você pode mudar o rumo da sua história de vida, mas tenha certeza de uma coisa: tudo começa com um sonho. Não permita que os outros roubem os seus sonhos, e muito menos a sua capacidade de sonhar. Sonhe com as promessas de Deus. Sonhe com o impossível. Sonhe grande. Não tenha medo de sonhar. Deus não é apenas um sonhador. Ele é também um restaurador de sonhos e é poderoso para realizá-los por você. Onde estão depositados os seus sonhos? A maioria deles tem origem no coração do homem e visa ao seu próprio interesse e não ao de Deus. E o nosso Deus promete cumprir em nós e através de nós infinitamente mais do que tudo o que sonhamos. Algum tempo mais tarde, o povo de Israel pôde declarar: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Esse é o nosso Deus, meu querido. O nosso Deus tem esse poder para restaurar sonhos, ressuscitar esperanças soterradas, recuperar alegrias paralisadas e expectativas destruídas. Sua história pode ser refeita pelo poder de Deus. Permita que Ele trabalhe em sua vida ainda hoje. Em nome de Jesus. Amém.